Olá, meu nome é Eduardo Lima Cunha e essa é uma aula sobre tromboembolismo pulmonar. Neste primeiro momento, vamos falar sobre o diagnóstico do tromboembolismo pulmonar. Bom, vamos primeiro então introduzir o assunto, depois falar sobre a fisiopatologia relacionada à doença, aí finalmente entrar no algoritmo diagnóstico para depois entrarmos no tratamento do TEP. Qual seria a definição de tromboembolismo pulmonar? Seria uma obstrução arterial pulmonar por êmbolos. Mas esses êmbolos não necessariamente são êmbolos sanguíneos. Isso a gente pode estar falando de qualquer tipo de conteúdo intravascular diferente do fisiológico. Então, por exemplo, tem os êmbolos gasosos, que seria quando acontece uma injeção inadvertida de gás, por exemplo, durante a administração de alguma medicação, ou então as bolhas de gás intravenosos que surgem nos indivíduos que fazem mergulhos profundos e reemergem muito rapidamente. Nós temos os êmbolos líquidos, que compõem esse grupo, principalmente a embolia amniótica, que pode ser uma complicação pós-parto grave. Êmbolos tumorais, que podem acontecer, por exemplo, nas neoplasias renais, em que a neoplasia cresce para dentro do vaso sanguíneo, e os êmbolos iatrogênicos, quando, por exemplo, um fio-guia que foi introduzido para algum procedimento endovascular se rompe e emboliza na circulação venosa ou que seja arterial do paciente. Mas nos interessa principalmente os êmbolos sanguíneos, e estes têm como principal fonte os membros inferiores. Então, o assunto vai ser abordado neste sentido. Sobre a epidemiologia do TEP, está dentre as 5 principais causas de insuficiência respiratória aguda, junto aí com pneumonia, asma, DPOC e insuficiência cardíaca aguda. Portanto, tem a sua importância para quem vai trabalhar na urgência e na emergência, tem sua importância para quem vai trabalhar na UTI. E é a terceira causa de doença tromboembólica no mundo, perdendo para IAM e para o AVE isquêmico, com uma incidência anual aí de 0,8 a 1,8 indivíduos a cada 1.000 por ano. E como que essa doença se desenvolve fisiopatologicamente? Então, tudo se inicia, todo fenômeno trombótico se inicia com o comprometimento de alguns dos componentes da tríade de Virchow. E o que é essa tríade de Virchow? Lesão endotelial, perturbação do fluxo sanguíneo, principalmente estase sanguínea, e estados de hipercoagulabilidade. Qualquer coisa que gere algum desses, que altere algum desses 3 princípios aqui da tríade de Virchow, vai levar a um fenômeno trombótico intravascular. É natural que quando você tenha o extravasamento de sangue para fora do vaso, que se forme um coágulo. Porém, nessas condições aqui, que estão citadas, um coágulo se forma dentro do vaso sanguíneo. E daí a gente tem a formação de uma trombose, e se essa trombose, se esse coágulo intravascular se desloca, nós damos o nome de êmbolo. Bom, e o que acontece no TEP é que essa trombose, que geralmente vem dos membros inferiores, ela se desloca ao longo do sistema cava, entrando aqui no átrio direito, depois para o ventrículo direito, depois para as artérias pulmonares, e ele fica alojada na vasculatura pulmonar arterial. Uma vez que isso acontece, a gente instantaneamente inicia um distúrbio perfusional no pulmão. O pulmão vai ficar mal perfundido. Como consequência desse distúrbio perfusional, inicia-se um processo de aumento da resistência vascular pulmonar, e esse aumento de resistência vascular pulmonar vai gerar o que a gente chama de hipertensão pulmonar. Então, a pressão no leito arterial pulmonar vai estar aumentada. Como essa pressão está aumentada, a consequência vai ser uma sobrecarga do ventrículo direito, uma vez que o ventrículo direito vai ter dificuldade para ejetar sangue contra a resistência desse êmbolo e dessa hipertensão pulmonar. E após essa sobrecarga do ventrículo direito, a gente vai ter a falência do ventrículo direito com consequente cor pulmonar, que seria uma insuficiência cardíaca à direita devido a uma doença pulmonar primária.
E, finalmente, o fenômeno final mais grave que pode surgir devido a um TEP seria o choque obstrutivo. Pode ser que esse êmbolo esteja obstruindo tanto o fluxo sanguíneo pulmonar que o sangue tem dificuldade para retornar para as câmaras esquerdas do coração e, por isso, ser ejetado novamente para a circulação sistêmica. E a consequência imediata disso é que o paciente vai entrar em choque. Esse tipo de choque, em que você tem uma dificuldade de comunicar as câmaras direitas com as câmaras esquerdas, a gente dá o nome de choque obstrutivo. Além disso, o distúrbio perfusional leva a mais uma possibilidade de lesão pulmonar, que seria o chamado infarto pulmonar. Fenômeno esse que vai surgir devido a uma isquemia mesmo daquela região que não está sendo mais perfundida pelo parênquima pulmonar, desculpa, não está sendo mais perfundida pela vasculatura pulmonar. E é interessante lembrar aí que o infarto pulmonar é uma causa importante de consolidação pulmonar. Ele se manifesta radiologicamente como uma consolidação, assim como acontece com a pneumonia. Então, este é o infarto pulmonar. E essa é a fisiopatologia do TEP. E quais que são os fatores de risco para o paciente desenvolver esse fenômeno trombótico? Então, aqui eu extraí esses fatores de risco da diretriz do ESC, que é uma sociedade europeia de cardiologia, de 2019, e do livro de emergência da USP de 2021. Então, são considerados fatores de risco pequenos, com odds ratio menor do que 2. Paciente acamado há mais de 3 dias, paciente com uma imobilidade prolongada, como, por exemplo, longas viagens, né, a partir de 6 horas, o paciente obeso, a gestante, o idoso e o paciente com insuficiência venosa periférica. Então, são fatores de risco considerados pequenos. São fatores de risco moderados, com odds ratio de 2 a 9, os seguintes: cirurgias de joelho, acessos venosos centrais, justamente pela lesão de endotélio que surge, né, quando você tem que introduzir aquele acesso, o acesso fica em atrito, de certa forma, com a parede interna do vaso, né, da veia. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, indivíduos em terapia de reposição hormonal. E aqui, olha só, entra junto na história o uso de anticoncepcional oral, principalmente se esse anticoncepcional possuir estrogênio. O anticoncepcional com progesterona, a princípio, não tem um risco documentado de TEP ou TVP, mas aqueles que contêm estrogênio, mesmo em pequenas quantidades, possuem esse risco. O puerpério é uma condição de risco moderado, o paciente com alguma neoplasia ativa e o paciente séptico. Então, estes são fatores de risco moderados para você dar o gatilho na tríade de Virchow do paciente. E quais que são os fatores de risco maiores, aqueles com odds ratio maior que 10? Então, pós-operatório de prótese ou então fratura de fêmur de quadril, pós-operatórios grandes, de cirurgias grandes, sobretudo se essa cirurgia durar mais do que 2 horas, internação por insuficiência cardíaca congestiva ou por taquiarritmia, o paciente que teve um infarto até nos últimos 3 meses, o paciente com um histórico prévio de TVP e o paciente que teve algum trauma neurológico, principalmente os traumas raquimedulares, em que você vai ter uma imobilidade muito importante. Então, esses são os principais fatores de risco. Bom, qual é o quadro clínico desse paciente com TEP? Então, nós temos dois tipos de manifestação clínica do TEP: as manifestações respiratórias e as manifestações hemodinâmicas. Sobre as manifestações respiratórias, a tríade clássica do TEP seria a associação de dispneia, dor pleurítica e hemoptise. Se o paciente tem esses 3 sintomas em conjunto, a primeira hipótese será TEP. Porém, a junção dessas três manifestações corresponde a mais ou menos 10% das apresentações clínicas. Portanto, não devemos contar com todos esses sintomas. Dor em membros inferiores pode ser um sintoma
associado. Porém, neste caso, a gente também não deve contar com essa manifestação clínica porque ela é incomum e sinais de TVP também não são comuns quando o paciente se apresenta com TEP. Muitas vezes a TVP que antecedeu o TEP, ela é assintomática. O paciente pode queixar de chiado, você pode observar no exame físico alguns sibilos, isso porque na hora que o trombo se aloja no parênquima pulmonar, ele pode liberar algumas substâncias broncoconstritoras que podem levar a essa manifestação clínica. E alguns pacientes podem apresentar somente manifestações clínicas ansiosas, como uma apreensão inexplicada, uma ansiedade inexplicada, palpitações, e isso aqui deve levantar uma grande suspeição quando o paciente chega no pronto-socorro, e por isso a gente tem que ter cuidado para não atribuir tudo somente a transtornos ansiosos, que infelizmente nós sabemos que é um grande problema dos pronto-socorros do Brasil. A gente acha que dá diagnóstico psiquiátrico em excesso e esquece que tem doenças físicas que podem se manifestar com sintomas psiquiátricos, psicológicos, psicossomáticos, etc. E quais são as manifestações hemodinâmicas que o paciente pode apresentar? Então, ele pode se apresentar como um quadro de pré-síncope ou de síncope mesmo, devido àquela interrupção momentânea de fluxo sanguíneo na circulação pulmonar e, por consequência, na circulação das câmaras esquerdas também. A gente deve lembrar que bastam 3 segundos sem perfusão cerebral para o cérebro, entre aspas, desligar a sua função, né, para você induzir a síncope, né? Então, é uma apresentação clínica que a gente não pode esquecer. O paciente pode se apresentar com choque, como eu falei, o choque que a gente vai chamar de obstrutivo, e às vezes o paciente pode se apresentar em parada cardiorrespiratória. Aqui só para a gente ter uma ideia da frequência desses sintomas. Então vejam só, dispneia dortorácica e dorpleurítica, né? Aqui a gente está vendo em percentuais, então a gente vê que a dispneia é o sintoma mais frequente do TEP, e a gente tem que lembrar aí principalmente da dispneia súbita, aquela dispneia que tem o início bem marcado. Essa é a dispneia que chama atenção para o quadro de TEP. A dortorácica e a dortorácica pleurítica, vocês veem que ela já é menos frequente, portanto, a gente não deve contar sempre com a presença dela. E a hemoptise, que quando surge seria muito típico, olha só, em 15%, 13% de prevalência nos estudos aqui que eu trouxe desses 2 autores. Portanto, são sintomas inespecíficos, sintomas variáveis, a gente tem que ter um alto grau de suspeição de TEP para acertar o diagnóstico no dia a dia. E quais que são os principais sinais aí associados ao TEP? Então, taquicardia e taquipneia seriam os mais frequentes. A taquipneia é o mais frequente de todos. O paciente vai apresentar em torno de 60% a 70% das vezes. A taquicardia pode estar presente aí, mas olha só como que a incidência e a prevalência do sintoma podem ser baixos. Então, muito cuidado com isso daqui. Sinais de TVP, olha só, 11%, em alguns estudos nem houve documentação desses sinais. Então, a gente não deve contar com a presença do diagnóstico de TVP para finalizar o diagnóstico de TEP. E muito importante, a dessaturação, ela pode estar presente aí, olha só, mais ou menos 60% dos casos. Então, é um dado que a gente sempre tem que pesquisar, sempre tem que avaliar no paciente, na urgência e na emergência. E como que nós vamos prosseguir, então, com o diagnóstico? Nós vamos fazer a avaliação desse paciente em 3 etapas. A primeira é a avaliação da probabilidade desse paciente apresentar um quadro de TEP. A segunda, a gente vai tentar excluir o TEP por meio de um score clínico chamado PERC ou por meio do uso do dedímero. E, finalmente, se você não conseguir excluir TEP, você vai buscar o diagnóstico específico do TEP. Bom, começando então pela avaliação da probabilidade clínica de TEP, então a gente primeiro vai fazer uma avaliação clínica mesmo, né? Assim, você vai juntar os sinais e sintomas e você vai pensar qual que é a chance desse paciente ter TEP. A chance é alta, média ou baixa. E para isso, a gente vai utilizar esses 2 scores, o score de Geneva revisado e o score de Wells para TEP.
Então, você pode usar qualquer um dos dois. Os dois são amplamente disponíveis em aplicativos médicos, você consegue com facilidade ter acesso a eles. E eles vão classificar o paciente como tendo uma probabilidade baixa, intermediária ou alta do TEP. Então, daí vem a sua relevância. Existem várias formas de interpretar esses scores, mas as diretrizes mais novas têm preferido essa diferenciação em 3 níveis de probabilidade. Então, aqui está um exemplo do score de Geneva revisado. Então, podemos utilizar essa versão simplificada. Ele leva em consideração o histórico prévio de TVP e TEP, a frequência cardíaca do paciente, dividida em dois níveis aqui, o histórico de cirurgia ou de fratura no último mês, presença de hemoptise, presença de neoplasia ativa, dor em membro inferior, sinais de TVP e a idade do paciente. Então, ele vai colocar o paciente como baixo risco se ele tiver 0 a 1 ponto, risco intermediário se ele tiver 2 a 4 pontos e risco alto de TEP se ele tiver 5 ou mais pontos. O score de Wells, ele é mais clássico, ele talvez seja um pouquinho mais simples de aplicar. Ele leva em consideração se o paciente tem TVP ou TEP anterior, a frequência cardíaca do paciente, cirurgia ou imobilização recente, sinais clínicos de TVP, diagnóstico alternativo menos provável do que TEP, presença de hemoptise e câncer ativo. Também divide em score de probabilidade, sendo 0 a 1 baixa probabilidade, em probabilidade intermediária 2 a 6 e alta probabilidade maior do que 7. Aqui só um exemplo de como que isso fica nos aplicativos. Então, se você ainda não tem hábito de usá-los, use, porque ajuda bastante. Então, aqui, aplicando, no caso, o score de Geneva, a gente deu aqui alguns pontinhos para o paciente, ele já calcula para você e já coloca sobre qual que é o risco do paciente, né? E aqui, usando o score de Wells, novamente, também ele já coloca se esse risco é alto, baixo, moderado, etc. Então, o que nós vamos fazer? Se o paciente tem uma baixa probabilidade de TEP, a gente vai partir para o score PERC. Esse score PERC é um score que tem sido mais recomendado de 2018, 2019 para cá, porque saíram estudos mostrando a sua validação, a sua utilidade prática de lá para cá. Então, nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Se esse paciente tiver uma probabilidade intermediária, a gente vai partir para o dedímero. E se ele tiver uma probabilidade alta, a gente não vai fazer nenhum desses dois algoritmos diagnósticos. A gente já vai buscar o diagnóstico definitivo e até que você tenha o exame para confirmar ou para refutar o TEP, o ideal é que você já inicie o tratamento até você conseguir definir isso. Então, começando pela probabilidade clínica baixa. Então, é aquela situação que a gente aplica o score PERC. Então, PERC quer dizer Pulmonary Embolism Rule Out Criteria. Então, são basicamente 8 itens que, se o paciente preencher esses 8 critérios, você consegue excluir clinicamente TEP, contanto que a probabilidade seja baixa lá pelo Wells ou pelo Geneva. Então, os critérios são idade menor do que 50 anos, o paciente não pode estar taquicárdico, tem que estar com uma saturação normal, ele não pode ter edema ou sinais de TVP em membros inferiores, não pode ter hemoptise, não pode ter trauma ou cirurgia no último mês, não pode ter histórico de tromboembolismo venoso e não pode estar em uso oral de hormônios, inclusive anticoncepcionais. Se o paciente preencher todos esses critérios aí, o TEP está excluído clinicamente, você não precisa avançar para o uso do dedímero. Os estudos têm mostrado que tem uma taxa de falso negativo para esse score de 1,5%. Portanto, ele é muito seguro de ser usado segundo o que nós temos de dado até o momento. E caso o paciente responda que não, né? Deixa eu reformular a frase. Caso o paciente tenha algum desses itens aqui alterados, né? Por exemplo, se ele tiver taquicárdico ou se ele tiver 60 anos, que seja, aí não adianta, você tem que partir para o dedímero. E aí, novamente, trouxe aqui um dado do UpToDate, agora de novembro de 2021, a sensibilidade aí por volta de 98%. Portanto, muito bom.
Segundo cenário seria o paciente com a probabilidade intermediária pelo Geneva ou pelo Wells, ou, olha só, com o paciente com PERC positivo. Nesse caso, nós vamos partir para o uso do dedímero. Então, o dedímero, ele é uma proteína, né, uma substância que é um produto da degradação da fibrina. Então, onde houver fibrina, geralmente há dedímero também sendo liberado. E uma situação em que a gente tem muita fibrina é na situação em que você está tendo uma trombose ou uma tromboembolia. O dedímero ele tem uma alta sensibilidade, o que quer dizer que ele tem um bom valor preditivo negativo, ou seja, ele é bom para excluir o diagnóstico de TEP. Porém, ele é pouco específico, por isso, um dedímero positivo não quer dizer que o paciente está tendo um fenômeno tromboembólico. Como falei, né, ele é pouco específico, então basta assim, uma internação, um pós-operatório, uma idade avançada, uma injúria renal, para ele se elevar. Então, daí vem sua importância. E uma coisa interessante é que o valor de referência do dedímero hoje em dia ainda não é bem definido. Existem vários estudos em andamento tentando achar um ponto de corte ideal para o dedímero, mas não existe um consenso absoluto entre as referências. Mas o que nós temos até o momento seria que o ponto de corte é de 500 para indivíduos até 50 anos de idade. Para aqueles indivíduos que têm mais de 50 anos de idade, a referência vai ser a idade vezes 10. Então, por exemplo, se o paciente tem 60 anos, a referência vai ser 600. Se tiver 70, vai ser 700. E assim por diante. Isso partindo do princípio de que o dedímero se eleva naturalmente com a idade. Se o dedímero vier positivo, nós vamos continuar a nossa investigação clínica. A gente ainda não confirmou que o paciente tem TEP. E se o dedímero vier negativo, a princípio o TEP está afastado, contanto que você tenha solicitado o dedímero para probabilidade clínica baixa ou intermediária. E o terceiro cenário seria aquele paciente com a probabilidade clínica alta. Nesse paciente, então, nós vamos buscar o diagnóstico definitivo de TEP e nós vamos iniciar um tratamento até que você tenha essa definição do exame complementar. E quais que são as nossas opções para esse paciente com alta probabilidade? Então, o exame de primeira escolha seria a angiotomografia de tórax. Ele tem uma sensibilidade, uma especificidade acima de 90%, portanto, é um exame muito seguro, né? Ele identifica a maioria dos casos e raramente deixa passar um paciente com TEP. Ele tem como vantagem a detecção do TEP e a detecção de complicações relacionadas ao TEP, como, por exemplo, o infarto pulmonar, aumento de câmara do ventrículo direito, etc. E permite diagnósticos diferenciais quando você não conseguiu fechar o quadro de TEP no seu paciente. Por isso, hoje em dia, ele é o exame de primeira escolha. Ele não é o padrão ouro. O padrão ouro ainda seria a angiografia arterial pulmonar. Porém, é um exame invasivo que não tem sido mais utilizado já há muito tempo, né? Então, hoje em dia, até a maioria dos médicos não tem nem experiência para realizar o exame, nem para interpretar. Então, aqui vem a sua grande importância. E a desvantagem da angiotomografia de tórax é que ela necessita de contraste iodado, e aí por isso aqueles pacientes com doença renal crônica, aqueles pacientes diabéticos, eles podem ter uma limitação para a realização do exame, ou eles podem necessitar de profilaxia de nefropatia associada ao contraste. Como que essa profilaxia é feita? Ela é feita administrando 12 horas antes do exame, 1 ml por quilo de soro fisiológico e a gente mantém essa mesma infusão 12 horas após o exame. Isso considerando que o paciente tem condição de fazer essa hidratação por acesso venoso. E outra desvantagem seria a questão da radiação. E aí, principalmente para as gestantes, a gente procura evitar o uso da angiotomografia de tórax justamente tanto pelo feto, como pela mama da gestante também, que está em fase de multiplicação celular, e por isso expor a radiação não é interessante neste momento. Embora, cabe um parênteses aqui, as referências atuais têm colocado que a radiação que é utilizada na anestesia de tórax não tem uma capacidade teratogênica muito alta, mas ainda assim a gente procura evitar.
Aqui, um exemplo de uma angi-TC positiva para TEP, então, um contraste chegando nos vasos pulmonares, né, nas artérias pulmonares, e uma chamada falha de enchimento aqui, que a gente consegue observar nesse ramo arterial aqui, né, na artéria pulmonar direita, e aqui também na artéria pulmonar esquerda. Outro exame que pode ser utilizado é a cintilografia de ventilação de perfusão. O diagnóstico ele é feito quando há um mismatch entre essas duas etapas. Então, basicamente, você dá um contraste para o paciente inalar e você faz a avaliação da cintilografia do paciente após a inalação desse contraste, e depois você injeta um contraste venoso, no caso é um contraste não iodado, e você vê se esse contraste que foi injetado por via endovenosa está chegando no parênquima pulmonar adequadamente, ou seja, se esse contraste perfundiu o parênquima pulmonar. Quando há um desencontro entre as imagens de ventilação e as imagens de perfusão, nós chamamos isso de mismatch, e isso que define como o paciente como tendo um quadro de TEP. A sensibilidade é muito alta, ela é próxima de 100%, portanto, um exame normal afasta TEP com segurança. Porém, ele não é tão específico como a angi-TC, ele tem mais ou menos 80% de especificidade. Qualquer doençazinha parenquimatosa pode bagunçar um pouco o meio de campo aí, por isso, também ele não é o exame de primeira escolha, além da disponibilidade do preço do exame. Quando ele é indicado, quando não for possível realizar a angi-TC ou quando a angi-TC nos trouxe um resultado duvidoso. Então, essa é a importância dele. Aqui, só um exemplo do exame. Então, um exemplo de uma cintilografia de ventilação com uma cintilografia de perfusão. A gente vê que o contraste ele fica escuro nessas apresentações aqui do exame, e aqui a gente não teve uma captação boa de contraste, o que significa que não existe uma boa perfusão dessa região pulmonar aqui que está sinalizada. E o ecocardiograma, que é muito solicitado no dia a dia e, às vezes, existe uma certa confusão sobre a interpretação dos seus resultados. Então, o ecocardiograma, o que ele vai sinalizar para a gente, vão ser sinais de comprometimento do ventrículo direito do paciente. Ele é menos sensível, menos específico do que a angi-TC e a cintilo. Por isso, ele não é uma boa opção para você confiar para confirmar o diagnóstico ou para excluir, exceto em uma situação, que seria essa a indicação principal, que é para os pacientes instáveis, aqueles pacientes que não têm uma condição de transporte para levar para uma angiotomografia ou para uma cintilografia de ventilação e perfusão. Se o TEP foi grande o suficiente para instabilizar o paciente, geralmente ele também é suficiente para dilatar as câmaras direitas do paciente. Então, aí o eco vai ser mais sensível, mais específico. Outra utilidade do eco, eu vou falar isso no próximo vídeo, é para a estratificação de risco do paciente. Ou seja, você identificou que o paciente tem o TEP, você confirmou o TEP, e você quer saber se é um TEP mais grave, se é um TEP moderado, se é um TEP mais leve. Nesse sentido, o ecocardiograma ele ajuda. E também é muito útil para o diagnóstico diferencial. Às vezes você está pensando que a TEP é uma insuficiência cardíaca descompensada, o eco vai ajudar nesse sentido. Aqui o exemplo de uma imagem que a gente tem aqui as câmaras direitas dilatadas em relação às câmaras esquerdas, e existe até um pouquinho de derrame pericárdico aqui, sinalizando que esse paciente já tem uma hipertensão pulmonar mais importante. Outro exame que pode ser utilizado também seria o Doppler e ultrassom compressivo de membros inferiores, que pode ser feito à beira-leito. Ele visa pesquisar os sinais de TVP no paciente, porém ele tem uma sensibilidade só de 30%. Muitas vezes aquela trombose que estava lá no membro inferior do paciente migrou para o parênquima pulmonar e para a vasculatura pulmonar, e aí você não vai identificá-la mais, né? Por isso ela não é um exame sensível. A gente também não deve contar com a presença de TVP para diagnosticar ou para excluir TEP. E aí a sua principal indicação também fica para aqueles pacientes instáveis, ela fica como um complementar lá do ecocardiograma e do ultrassom à beira-leito como um todo, para a gente tentar definir esse diagnóstico.
Então, como que ficou o algoritmo diagnóstico do TEP? Então, a primeira coisa, a gente vai avaliar a probabilidade desse TEP com score de Wells ou de Geneva. Eu peço desculpas que o slide desconfigurou aqui, eu percebi só agora. Então, se essa probabilidade for baixa, deixa eu colocar todos os slides aqui, né? Acho que assim fica mais adequado. Então, se a probabilidade for baixa, a gente vai partir para o score PERC, e se o PERC for negativo, TEP está excluído. Se essa probabilidade, se o PERC vier positivo, ou se essa probabilidade for intermediária, a gente vai investigar a partir do dedímero. O dedímero negativo, TEP excluído. Se essa probabilidade for alta ou se o dedímero for positivo, a gente vai para o exame de imagem e lembrar, até a gente ter a definição do exame de imagem, se você suspeita mesmo de TEP, é melhor você ir tratando ele até você ter essa definição. Então, pare, olhe com cuidado nessa imagem e, por enquanto, este seria o algoritmo diagnóstico de TEP. Outros exames que podem ser solicitados, mas que eles vão dar só pistas para você, eles não confirmam o diagnóstico de TEP. Opa, peço desculpas que os slides não estão configurados como eu achei que estavam. Outros exames, então, que a gente pode solicitar. A gasometria arterial, o que ela vai mostrar para a gente? Ela vai mostrar uma hipoxemia e uma dessaturação. O paciente geralmente está com uma hipocapnia, né? Ele está com uma PCO2 baixa, e ele tem um gradiente alvéolo arterial aumentado. E na aula de insuficiência respiratória eu falei sobre o que é esse gradiente alvéolo arterial. Se você não sabe, dá uma olhadinha lá. O ECG, ele tem alguns padrões que são muito falados por aí, mas que ajudam menos do que a gente imagina na prática. Qual que é o padrão do ECG mais comum da gente ver? É a inversão de onda T de V1 a V4. Então, isso aqui é o que seria mais comum, inclusive que tem a maior razão de verossimilhança positiva, o maior likelihood positivo para a TEP. A gente pode identificar sinais de sobrecarga de ventrículo direito e tem um sinal que era considerado clássico, que seria o S1, Q3, T3, mas que os estudos estatísticos mais recentes têm mostrado que não tem uma força patognomônica para o diagnóstico de TEP. Ele aumenta a chance do diagnóstico de TEP em 2 a 3 vezes, ele tem um odds ratio de 2 a 3 para esse diagnóstico. Portanto, isso é uma quebra de conceito antigo que a gente tem por aí, de que ele é patognomônico. E também o paciente frequentemente está em taquicardia sinusal. Então, são os achados eletrocardiográficos que vão sugerir TEP, mas não confirmam hipótese alguma. E o raio-x de tórax, ele pode ser normal em 40% dos casos, ou ter alguns achados inespecíficos, como uma atelectasia laminar, opacidades alveolares esparsas, mas não tem nada que seja muito sugestivo, exceto em raros casos, mas que é muito difícil de você se deparar com achados característicos no dia a dia. Então, aqui, um eletrocardiograma mostrando o padrão S1, Q3, T3, mostrando aqui também um paciente com uma morfologia de bloqueio de ramo aqui que a gente está observando, né? E esse paciente ele tem uma inversão de T, de V1, V2, V3 e V4. Então, isso aqui é um paciente que tem achados aí de TEP no exame. Aqui, um paciente com uma atelectasia laminar e talvez aqui com um derrame pleural associado. Então, a atelectasia laminar é o achado mais comum de TEP no raio-x de tórax. Porém, não é patognomônico, nem sugestivo, eu diria, né? Muitas coisas podem causar isso. Aqui, a gente tem a chamada oligoemia, que seria o sinal de Westmark, que é quando falta trama vascular pulmonar no hemitórax que está sendo acometido pelo TEP. É um achado muito raro, mas que quando você observar, você tem que suspeitar de TEP mesmo. E aqui, o chamado sinal de Hampton, que seria uma consolidação periférica e geralmente em forma de cunha, que é sugestiva de um infarto pulmonar. Bom, esse foi o algoritmo diagnóstico de TEP, espero ter ajudado, e na próxima aula vamos falar sobre o tratamento do TEP.